Olá, seja bem-vindo à aula 3.2. Hoje nós vamos dar continuidade à aula anterior, que seria sobre as operações disponíveis no Tabuin. Então, relembrando, o Tabuin disponibiliza 16 operações. Nós já falamos das 8 primeiras e hoje nós vamos falar das que restaram, que seria porcentagem, acumular, absoluto, inteiro, sequência, recalcula total e nova coluna. Ah, André, e a operação normalizar, por que vocês não vão falar? Porque o manual do Tabuin não disponibiliza uma descrição sobre essa operação, então nós optamos por deixá-la de fora. A primeira operação que vamos falar é a porcentagem, que ela vai calcular a porcentagem dos valores em relação ao total da coluna. Então vamos para o exemplo prático. Aqui eu já deixei um levantamento pronto e a gente vai fazer os valores, as porcentagens dos valores em relação ao total da coluna, que seria essa primeira linha aqui. Ah, André, mas você já não ensinou isso no último exemplo da aula anterior? Não, o que eu ensinei no último exemplo da aula anterior era calcular a porcentagem. Por exemplo, vamos pegar o Acre aqui como exemplo. Qual a porcentagem de procedimentos realizados em pessoas com menos que 1 ano de idade em relação ao total? Então, o que eu fazia? Eu dividia esse número, 2.341, por esse total aqui, que seria o total da linha. E depois multiplicava por 100. E aqui o nosso comando ele vai fazer 2.341 em relação ao total da coluna. Ou seja, através do comando a gente vai conseguir ver qual é a porcentagem de cada estado em relação ao total daquela faixa etária. Então vamos lá. Então vocês vão vir no menu Operações, depois vão clicar em Percentagem. Aí ele vai abrir essa janela aqui para você escolher a coluna. Aqui também vai ter a limitação que a gente só consegue selecionar uma coluna. Então, por exemplo, André, eu quero ver qual é a faixa etária, qual é a porcentagem de cada estado na faixa etária entre 5 e 14 anos. Então a gente vai selecionar aqui e depois basta dar um OK. Ele já vai criar uma coluna aqui nova e essa coluna vai chamar porcentagem de 5 a 14 anos. Como vocês podem ver, a primeira linha vai estar como 100, que seria 100%. Então, 150.830 corresponderia a 100%. Aí a gente viria aqui. 3.764 corresponde a quanto de 100%? Vai corresponder a 2,5%. Aí a gente vem aqui São Paulo, que é o maior exemplo, seria aqui, 130.026, que corresponderia a 86% do valor total da coluna. E esse comando é isso. Então agora vamos para a próxima operação. A próxima operação seria acumular. Através dessa operação a gente consegue somar todos os valores anteriores àquela linha. Vou explicar melhor no exemplo prático. Então aqui eu já fiz um levantamento por município de internação. E aqui eu estava mostrando a frequência. E o que eu fiz? Eu usei o comando que a gente ensinou anteriormente, porcentagem, e calculei a porcentagem dessa frequência. E depois eu organizei do maior para o menor. Agora imagine que a gente quer saber essa porcentagem acumulada. Então o que a gente faz? Usa a operação acumular, que seria operações, você vem no menu operações, e depois você vem no comando acumular. Aí ele vai aparecer essa janela e vai perguntar qual coluna nós queremos acumular. Você vai selecionar porcentagem de frequência. E dá um OK. Então aqui, como vocês podem ver, o que ele fez? Ele está pegando o valor da linha e está somando ao anterior. Como o 0,09 é o primeiro, ele não somou com ninguém. Aí depois você tem aqui no acumular frequência o 0,23, que seria o quê? 0,09 mais 15. E assim por diante. Então ele vai pegar a linha atual, que seria 0,31, e vai somar com 0,15 e 0,9. Quando ele descer para a próxima linha, ele vai pegar o 0,33, vai somar com 0,31, 0,15 e 0,09. E assim por diante até dar 100%. O que é interessante aqui? No nosso caso, vocês podem ver que o quê? Menos de 50% correspondem à maior parte das cidades. Ou seja, só Rio Branco corresponde a mais do que 50% do total gasto. Vocês podem ver aqui no 51,94. E para que você pode usar esse comando também? Para fazer um top 10 ou algum ranking, que seria o quê? Eu quero
todas as cidades, todos os municípios que totalizem 10%. Então seria aqui, ó. Então, porque você vai ter a soma deles, 10%. Então você viria aqui, ó, Chapuri. Você vai pegar todos os municípios anteriores a esse para falar que correspondem a 10% do total. E é isso, agora vamos para a próxima operação. A próxima operação seria o absoluto. O que essa operação vai fazer? Ela vai pegar a coluna que a gente selecionar e todos os valores que forem negativos, ela vai converter para positivos. Então vamos para o exemplo. Aqui no caso eu deixei um levantamento feito por município de internação e as colunas eu pedi para apresentar valor total e valor do serviço hospitalar. E através da fórmula subtrair, eu subtrair o valor do serviço hospitalar menos o valor total. E aí ele deu essa diferença. Ah, e por que ficou negativo? Porque eu peguei o valor menor e subtraí o valor maior. Ah, André, e por que eu usaria esse comando absoluto? Imagina que você fez um cálculo errado. Você pegou o valor do serviço hospitalar menos valor total. E aí você vai ter todos os valores negativos. E você queria o contrário. Em vez de você vir, excluir essa coluna e depois fazer o comando de novo, você pode usar o comando absoluto. Então você vai vir aqui em operações e vai vir no comando absoluto. Aí ele vai abrir essa janela e nós temos que selecionar qual coluna nós queremos converter para números positivos, que seria a coluna diferença. Aqui também, ó, você só vai conseguir selecionar uma coluna por vez. Então a gente escolhe diferença e dá um OK. Aí vocês podem ver que ele vai criar uma nova coluna chamada ABS.diferença, que seria absoluto diferença. E todos os valores aqui, ó, foram convertidos para valores positivos. Então agora vamos para a próxima operação. A próxima operação seria o inteiro. O que o inteiro faz? Ele vai eliminar as casas decimais. Uma observação importante aqui dessa operação, ele não vai arredondar nosso número. Então, por exemplo, se for 10,9, ele vai deixar só 10 na nova coluna que ele criar. Então vamos lá. Então aqui eu já deixei um levantamento pronto, que eu selecionei município de internação para mostrar o valor total desses municípios de internações. Então a gente vai vir em operações e vai clicar na operação inteiro. Como você só tem uma coluna, ele não vai perguntar qual coluna você quer, ele já vai selecionar aquela e criar uma nova. Quer ver? Eu vou vir aqui, como a gente tem duas colunas agora, imagino que eu venha aqui no comando novamente e põe inteiro. Aí sim ele pergunta qual coluna você quer selecionar, que seria no caso o valor total. Então lembrando, se você só tem uma coluna, ele vai utilizar aquela coluna com o comando. Caso você tenha mais de uma, ele vai abrir a janela para você selecionar. Então aqui, como a gente já calculou os inteiros, eu vou cancelar. E como vocês podem ver aqui, ó, os números não foram arredondados. Por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui, ó, 116.133,82. Então, se nós trabalhássemos com arredondamento, teria que ficar 134. Porém, o Tabuin ele não arredonda, ele só remove as casas decimais. Como vocês podem ver aqui, ó, outro exemplo também, 34,68 passa para 34 em vez de passar para 35. E assim por diante. Agora vamos para o próximo comando. A próxima operação seria a sequência. O que esse comando vai fazer? Ele vai criar uma nova coluna na tabela e vai numerar cada linha em ordem crescente. Então vamos para o exemplo prático. Então aqui eu já deixei um levantamento pronto. E o que tem nesse levantamento? Os hospitais do Acre, nas linhas, e na coluna nós só temos uma que seria o valor total. E quais são as finalidades que eu vejo para a operação sequência? Então ela vai criar uma nova coluna com a sequência de 1 até quantos números tiverem de linhas. Então aqui eu já vou dar o exemplo para vocês e depois eu vou explicando como utilizá-lo. Então vocês vão vir no menu operações e depois em sequência. Então aqui no caso a gente não precisa selecionar nenhuma coluna, porque independente da seleção, ele vai criar uma nova coluna com números sequenciais até o total de linhas, que aqui no nosso caso seria 26. Então, por exemplo, se eu vier aqui e clicar no valor total, ele vai classificar por ordem, que seria... ele vai classificar por uma ordem aqui do menor para o maior, e se eu clicar de novo, do maior para o menor. Eu vou explicar isso melhor nas próximas aulas. Então aqui, ó, cliquei, coloquei do maior para o menor, valor, se eu clicar de novo, do menor para o maior.
Ah, André, mas eu quero voltar agora para a forma que estava antes. E aí você utiliza o sequência, que aí você vai deixar como foi originário, que seria isso aqui, ó. Então ele organizou pela sequência e voltou à classificação original que estava aqui. E qual seria a outra opção? A gente vai adicionar uma nova... O que a gente vai fazer? Ó, vamos clicar aqui no valor total. Ele vai organizar do menor para o maior. E a gente vai vir em operação e adicionar uma nova coluna sequência. Então aqui vocês podem ver que ele adicionou... Ah, André, sumiu minha coluna, minha primeira coluna. O que eu faço? Você vai na seta da esquerda no teclado e clica. E ele vai aparecer de volta. Então aqui, ó, essa segunda sequência, a gente vai ensinar também como renomear o título das colunas. E aí você coloca um nome que fique fácil para você lembrar o que significa. Então, por exemplo, eu quero selecionar os 10 estabelecimentos que têm os menores valores gastos. Então a gente vem aqui, ó, na sequência, vai até o 10. E aí seleciona aqui, então, todos os hospitais ou estabelecimentos que tenham menos do que 149 mil são os 10 que gastam menos. E assim por diante, ou seja, você pode utilizar também a operação sequência para montar um ranking de acordo com a sua necessidade. E agora vamos para a próxima e última operação dessa videoaula. Então, nossa última operação seria o recalcula total. Então, esse comando ele permite recalcular o total das colunas. E ele deve ser utilizado quando tiver alguma alteração na tabela, ou seja, quando você excluir uma célula, quando você alterar algum valor e assim por diante. Ou seja, qualquer valor que você alterou na célula, ou excluiu, ou adicionou uma nova coluna, você tem que dar um recalcula total. Então vamos por exemplo. Então aqui eu já tenho um levantamento feito, que seria os municípios de internação, e eu estou mostrando a frequência de procedimentos hospitalares. Então vocês podem ver que o total aqui é 52.898. Imagine então que eu não quero a Crelândia. Ah não, não quero, então eu vou colocar 0. Você pode digitar os dados direto no Tabuin. Você colocou 0, deu um Enter no teclado, ele vai ficar 0. Mas não alterou o valor total, tá? 52.898 ainda. Então o que a gente faz? Vem no menu Operações e depois vem no Recalcula Total. E depois seleciona qual é a coluna que a gente quer recalcular o total. Selecionamos aqui, que seria a frequência, e dá um OK. Ele não vai criar uma nova coluna, ele só vai recalcular o total dessa coluna. Mesma coisa, se a gente vir aqui e tirar o 165 por 0 também e der um Enter, a gente vai ter que vir em Operações, Recalcula Total. Frequência, OK. Pronto, ele vai remover o 165 que nós zeramos aqui. Mesma coisa se você adicionar algum número. Imagine que está zerado, mas eu tenho um número externo que eu quero adicionar. Então a gente põe lá 165 e dá um Enter. Aí a gente vem em Operações, recalcula o total, seleciona a coluna frequência e dá um OK. Pronto, ele vai adicionar 165 aqui nesse número total. Só para finalizar a aula também, existe um outro comando que seria o nova coluna. Esse comando ele simplesmente vai adicionar uma coluna com 0, que seria aqui, ó, entre com a expressão. Seria 0, a gente dá um OK, ele vai vir com 0. Para que serve esse comando? Ele não chega a ser uma operação matemática, ele vai criar uma coluna para você adicionar um novo valor. Então, no caso, você poderia vir aqui no título, renomear esse título, que a gente vai ensinar como fazer isso na próxima aula, e colocar uns valores que você tenha, que você queira estudar, que você queira analisar, relacionado a outros valores que o Tabuin fornece. Por exemplo, eu tenho a quantidade de pessoas internadas no privado. Então eu vou colocar aqui 200, aí depois eu vou passar para a próxima, eu vou colocar 150, de acordo com os dados que eu tenho. E depois eu posso fazer um gráfico, criar um mapa, qualquer coisa desse tipo com essa nova coluna. Então é isso, nossa aula termina por aqui. Eu tentei explicar de uma forma bem ampla os comandos, então vai da sua criatividade para usá-los de acordo com as necessidades que vocês têm. E qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato ou pelo nosso grupo no LinkedIn ou direto pelo e-mail que tem no material complementar. Espero vocês na próxima aula. E relembrando, todo o nosso material tem direito de reprodução e a atribuição não comercial 4.0. E se você assistiu essa videoaula pelo YouTube, faça o cadastro no nosso portal educacional. Lá você consegue acompanhar toda a sua progressão e ver as aulas que ainda faltam assistir.